Olá, meus irmãos, Shabbat Shalom, segunda aula de princípios elementares da fé, extremamente importante aquilo que vamos dar continuidade. Se você não assistiu à primeira aula, seria muito importante fazê-la. A introdução é fundamental para ter o suporte dos princípios que haveremos de falar. Não voltaremos a comentar o que fizemos na aula anterior, mas vamos iniciar exatamente aonde nós paramos. Lembra? A consequência do pecado. E a gente vai ter que ter em mente, desde já te faço essa lembrança, aquele quadrinho. Você vai ver várias vezes esse quadro aparecer em nossas transmissões para fixar a ideia na sua mente. Mas antes de qualquer coisa, eu quero, desde já, agradecer o carinho daqueles que nos acompanham ao vivo. E você que às vezes não pode acompanhar ao vivo, que muitas das vezes está chegando do trabalho e assiste no sábado, no domingo, até ao longo da semana. Então, eu desde já te agradeço pelo carinho e, evidentemente, em compartilhar sempre a live. Nós, se eu não me engano, estamos aí com 567, né? E eu peço a você que leve essa palavra que pode ajudar outras pessoas a, de fato, ter uma visão ampla do plano do Eterno em relação à salvação do ser humano. Hoje nós vivemos uma época muito difícil, você sabe disso. As coisas têm tomado rumo para cumprir o que a Escritura define, que doutrina de demônios haveriam de infestar a igreja nos últimos dias, e nós temos que ter muito cuidado para não sucatear e destruir os valores que vêm do céu. Então eu estou aqui a cada dia, em cada aula, pedindo a você que possa compartilhar, se está sendo útil a você, se está sendo bom ao teu entendimento, para com outras pessoas. Como você sabe, é só se inscrever. Não há nenhuma cobrança. Tem muitas pessoas que cobram valores altíssimos para ensinar coisas que às vezes não vão levar você para o céu. Nós estamos fazendo tudo de forma gratuita. Tudo aquilo que a gente investe aqui só tem um objetivo: alcançar a tua alma, salvar a tua vida e lhe fazer conhecer o Evangelho como de fato ele é. Ou seja, de forma limpa, clara e trazendo a cruz de Cristo, que é o caminho da salvação. Ok? Então, você que está aí conosco, eu desde já agradeço. Está aqui na minha tela, aparece Ana Paula Teixeira, a Marlúcia, a Beatriz Carvalho, a Carla, o Sérgio, Pastor Kleber, nunca falta, a Luzia Couto e os demais que porventura tenha passado aí o seu comentário, e aqui está diante dos meus olhos, são esses. Então, desde já te agradeço. Vamos estudar? Está com a Bíblia aí, em mãos? Então, a gente vai de início, só para trazer a tua memória, a Rebeca vai colocar aí logo de início, aquele quadrinho. Esse quadro tem que acompanhar você nesse estudo. E quando eu digo acompanhar, é trazer diante dos teus olhos e até mesmo guardar na memória e no coração. Após a queda, no Jardim do Éden, nós vamos ver que a Bíblia intensifica a ideia da necessidade do homem após a queda. E qual é essa necessidade? São 4 delas. O homem vai passar a ser culpado perante Deus. E como se prova que o homem é culpado perante Deus? Quando o Eterno estabelece uma aliança chamada aliança mosaica, quando ele entrega a lei, provando que o homem é incompetente em praticar a justiça divina e logo então ele é culpado perante Deus. Outra coisa que o erro de Adão nos proporcionou no jardim é a escravidão do pecado. O homem ficou preso à inclinação do que é ruim, porque o pecado habita no lugar, habita na carne humana. Outra situação após a escravidão do pecado, ou seja, muitas e muitas vezes praticando o que é carnal e pecaminoso, o homem se torna alienado, alienação de Deus. E essas 3 primeiras características levará o homem após a morte física a estar separado eternamente do seu Criador, o que a Bíblia chama de morte espiritual. Qual é a solução para sair desses 4 passos que são as consequências dos erros originais de Bereshit, de Gênesis, dos começos? Bom, nós podemos ver na íntegra como Deus vai trabalhar para nos levar a um processo de salvação, que nós chamamos de plano de salvação. Por isso são os princípios elementares da fé cristã. E nós vemos nesse quadro a provisão que Deus, o Eterno, da expressão em João 3,16. Porque Deus, o Criador Elohim, amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna.
Agora, é importante salientar que o Deus Salvador, ele é legalista, ele anda de acordo com os princípios que ele mesmo estabeleceu. Não vamos esquecer que quando Deus criou todas as coisas, ele colocou o homem como coroa da criação. Ao homem foi dada autoridade sobre toda a criação. E esse homem, no capítulo 3 de Gênesis, criou um problema maiúsculo e muito complicado que o Eterno já solucionou em Jesus Cristo. E é justamente essa mensagem que os apóstolos receberam a incumbência de anunciar sobre toda a terra. A palavra é clara: ide pregar o evangelho a toda criatura. Os que crerem serão salvos, os que não crerem serão condenados. E eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que a palavra evangelho é boas novas. Algo novo aconteceu que deve ser espalhado sobre toda a terra. O que nos entristece nos dias de hoje é que se trocou a palavra da salvação pelo estímulo às pessoas entrarem para dentro da igreja para obter bens materiais e posses humanas e físicas. E aí vem uma expressão bíblica que Jesus declarou a um jovem rico: que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que dará ao homem em troca da sua alma? Por isso Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E aprenda de mim, para achar descanso para as vossas almas. O meu jugo é suave, meu fardo é leve. É muito importante ter essa consciência. Então vamos lá no livro de Gênesis, dar uma olhada no texto, quando o eterno Criador Elohim conversa com os três personagens de uma queda. Ele conversa com a serpente, com a mulher e com Adão. E há uma coisa que eu quero que você repare, que na conversa há em comum entre os três. Algo que Deus revela de forma clara, que parece que passa despercebido a esta geração. O quê? Que é uma parte da nossa formação está destituída. Uma parte da nossa formação como ser humano está desequilibrada, está destruída, está corrompida. Nós somos espírito, possuímos uma personalidade, alma e moramos no corpo físico. E nós vamos verificar que o corpo físico, que é feito de pó, entrou no processo de decadência e de destruição. Bom, Gênesis capítulo 3, por favor, acompanhe comigo. Não tem como falar de plano da salvação se não lermos o começo. Vamos ler aqui na tradução da Bíblia Scofield, a tradução é atualizada. Gênesis capítulo 3, verso 14 diz assim. Gênesis 3,14. Então o Senhor Deus disse à serpente, ao diabo, a Satanás: visto que isso fizeste, guarde isso aqui: maldita, maldita és entre todos os animais domésticos, e o és entre todos os animais selváticos. Escute: rastejarás sobre o teu ventre, e comerás pó todos os dias da tua vida. Qual será o alimento da serpente? Pó da terra. Do que o homem é criado? Do pó da terra, Adamash, que leva o nome de Adão. Ok? Guarde isso. A comida da serpente será a carne, o pó do homem, que é a sua cobertura, seu corpo. Ele segue, verso 15. Porém, inimizade entre ti, serpente, entre ti, Satanás, e a mulher. Porém, inimizade entre ti, Satanás, serpente, e a mulher que tu fizeste cair. Entre a tua descendência e o seu descendente, ou seja, a mulher gerará filhos e vai ter um descendente, apenas um, que será levantado pelo Eterno. Seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. E ele continua dizendo no verso 16, e a mulher disse: multiplicarei sobremodo o sofrimento da tua gravidez, em meio de dores darás à luz a filhos. Teu desejo será para com teu marido, ele te governará. Verso 17, e Adão disse: visto que atendeste à voz de tua mulher, comeste da árvore que te ordenara, não comesses. Guarde bem, maldita é a terra. A terra vai ser o pó da serpente, a serpente vai comer o pó da terra. Ou seja, Satanás conseguiu um direito legal de se alimentar do pó da terra, o corpo humano. E aqui diz: maldita é a terra, nós somos feitos de pó da terra. Por tua causa, maldita é a terra por tua causa, em fadiga obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela, terra, você vai dizer, Deus se refere apenas à terra física a qual nós estamos plantados os nossos pés? Não, a terra de um modo geral, inclusive a estrutura corporal nossa.
Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. 19. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó e ao pó tornarás. 20. E deu o homem o nome de Eva, sua mulher, por ser a mãe de todos os seres humanos. 21. Fez o Senhor Deus vestimentas de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. Quem fez a vestimenta para o homem? O Criador. Mas o homem não tinha antes feito a vestimenta. De que material ele fez? Gênesis 3, verso 7. Abriram-se então os olhos de ambos, e perceberam que estavam nus, e coseram folhas de figueira, e fizeram cintas para si. Espera aí. No momento que os nossos primeiros pais percebem que estão diferentes e o pecado os tomou, eles ficam envergonhados porque perderam a glória e a cobertura divina e passaram a entender e perceber que estavam nus, passaram a ter um sentimento de maldade de um para com os outros. E então eles cobriram seu corpo. Eles coseram folhas de quê? De figueira. Mas se você colocar folha de figueira sobre teu corpo, passar 7, 5, 8 dias, o que acontece com as folhas? Elas murcham e a sua roupa se desfaz. Deus dá um sentido de como ele vai nos cobrir mais à frente, como que o plano de salvação ocorrerá. Ele já tinha feito a promessa em Gênesis 3,15. Ele diz: fez o Senhor Deus vestimenta de peles para Adão e sua mulher, e os vestiu. A provisão divina são vestimentas de peles. Peles da onde? Alguém tem que morrer para dar essa pele. Naquele período, um animal morreu para que a cobertura pudesse ser colocada no homem. Guarde essa ideia, guarde esse princípio. Mas o que nós aprendemos nessa observação, nessa narrativa a qual aqui nos expomos? De forma muito clara, no diálogo entre o Criador do universo e a serpente, que é o nosso adversário Satanás. Pastor, como é que você afirma com tanta clareza que a serpente é o diabo Satanás? Não sou eu que afirmo, eu sempre digo que a Bíblia responde à Bíblia. Pega a sua Bíblia, já que estamos lendo ela, e vamos em Apocalipse rapidamente, só para que você tenha uma visão do que a Bíblia lhe ensina e do como você deve se comportar para entender os valores da própria Escritura. Porque nos dias de hoje nós somos obrigados a ler isso aqui. Apocalipse 12. Apocalipse 12. Falando a respeito do nosso adversário, em Apocalipse 12, verso 9 diz: e foi expulso o grande dragão. Quem ele é? O grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele seus anjos. Não quero olhar o contexto do que o texto está falando. Eu quero apenas dizer que a Bíblia diz que a serpente é o diabo, que a serpente do jardim do Éden é Satanás. Então Satanás, que significa opositor, diabo, que significa o caluniador, o acusador, ele se levantou contra a raça humana e induziu os nossos primeiros pais a errarem diante de um mandamento, um único mandamento. E era claro o único mandamento: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comas, o dia que comer tu morre. Comeram, quebraram o mandamento e receberam no seu corpo, na sua natureza carnal, a maldição, a morte, a condenação. Foi o que nós lemos em Gênesis 5, quando se descreve a genealogia da morte, com exceção Enoque, o sétimo. Clara evidência de que o Shabat, a 7ª geração, quando chegarmos no 7º milênio, Deus usará de graça, trazendo descanso às almas cansadas e aprisionadas pelo pecado. Mas essa é uma outra história. Falaremos, quem sabe, numa outra oportunidade. Mas vamos olhar algo impressionante em alguns textos que eu separei para meditarmos. Você tem na sua Bíblia João 6:63, Evangelho de João, capítulo 6, João 6, verso 63. O que tem lá, pastor? O que o Senhor falou a Adão e o que ele falou à serpente. Maldita é a terra. Serpente, você vai comer do pó da terra? Maldita é a terra. Opa, mas espera aí, se a terra é maldita, o que Jesus fala a respeito do nosso corpo? O que Jesus fala a respeito da nossa natureza humana? Vamos ver se ele fala boas coisas, já que tem tanta gente valorizando hoje a carne e o corpo humano. Querido, deixa eu botar uma coisa no seu coração. A carne física, ela é irrecuperável. Por quê?
porque nela está a natureza caída do nosso adversário. Deus veio salvar o meu espírito, restaurar a minha alma pela lavagem da água pela palavra e me dar um novo corpo, onde habita a justiça, um corpo incorruptível. Mas só vou ganhar um novo corpo se demonstrar agora que estou querendo perder outro. Ah, se você entendesse isso, você compreenderia palavras como: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma sua cruz, siga-me. Em João capítulo 6, 63 diz assim: o Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. Vou repetir de novo: a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são espírito, são vida. Jesus está dizendo: as palavras que eu prego vão atingir o espírito de vocês, vão recuperar o espírito de vocês, mas a natureza que lhe envolve está maldita. Ela só serve para ser alimento de serpente. A carne para nada aproveita. Será que tem só esse texto? Bom, Jesus diz em Mateus, capítulo 26, quando ele está diante dos seus discípulos, no Getsemane, orando, ele pede os discípulos para orarem por ele pelo momento difícil que ele estaria no jardim passando. E os discípulos, no contexto do que leremos agora, dormem cansados e fadigados. Jesus então fala uma frase emblemática, dando ênfase que a natureza carnal não presta. Mateus 26, 41. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Disse em João, para nada aproveita. Agora, a carne é fraca. São palavras do Mestre, Jesus de Nazaré, concordando com os que o seu pai disse em Gênesis. Ei, Adão, deste condição à serpente, direito legal, de dominar a tua natureza carnal. A serpente vai comer do pó da terra, vai se alimentar dos frutos pecaminosos que a carne promove. E maldita é a terra por tua desobediência. Então nós somos um espírito, possuímos uma alma, mas a natureza carnal está sob maldição. Por causa disso, o apóstolo Paulo, ministro e pregador aos gentios, separa Romanos 7 e diz assim para nós. É importante esse início introdutório para que você entenda o plano da salvação, aonde ele quer alcançar. Romanos capítulo 7, vocês têm aí na sua Bíblia? Romanos 7, verso 17 e 18 diz: neste caso, disse o apóstolo, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não porém o efetuar. Agora uma palavra mais contundente. O pecado habita, mora, reside? Aonde? Na minha carne. E ele diz aqui de forma clara e contundente, verso 17, neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. 18, porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum. A carne não é amiga, não habita bem nenhum nela. Capítulo 8 de Romanos, um pouquinho mais à frente, o apóstolo Paulo, mais uma vez, de forma incisiva, ele estabelece, comenta, orienta, educa sobre um aspecto. Vocês são tricotomistas, corpo, alma e espírito, mas há uma parte de vocês que não se sujeita, que não se dobra, que não obedece o Criador. Romanos capítulo 8, verso 5 diz, porque os que se inclinam para a carne, cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o espírito, das coisas de onde? Do espírito. 6. Porque o pendor, ou seja, a inclinação da carne, dá para a morte, mas o do espírito para a vida e paz. 7. Por isso, a inclinação, o pendor da carne, é inimizade contra Deus, pois não está sujeita à lei de Deus. A carne não se sujeita à lei de Deus, nem mesmo pode estar. 8. Portanto, os que estão na carne ou andam segundo a carne não podem agradar a Deus. 9. Vós, porém, não estáis na carne. Está falando para o crente, o cristão verdadeiro, mas no Espírito. Se de fato o Espírito de Deus habita em vós, e se alguém não tem o Espírito de Cristo, aquele que se sujeitou à vontade do Pai, esse tal não é dele? 10. Se porém Cristo está em vós, o corpo, a carne, na verdade está morto por causa do pecado que habita ali, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Feito essa observância, deixamos claro nesse processo de que o plano de salvação passa pelo fato de reconhecer que um dos compartimentos está completamente dominado pela maldição.
está sob domínio do mal, está corrompido, para nada aproveita, é fraco, não se dobra à vontade do Criador. Então, peraí, no conflito que houve no Jardim do Éden, eu sou um espírito, possuo uma alma, mas Satanás conseguiu o direito legal de colocar no meu corpo, na minha carne, suas próprias vontades, seus próprios desejos, suas próprias inclinações. O Eterno sabe disso. E o Eterno agora ele vai criar um plano de salvação. A partir do momento que o homem peca, há consequências. E eu separei para você, como a gente terminou na aula passada, um slide para te ajudar a compreender. Quais são as consequências do pecado? Naquele quadrinho, agora nós vamos observar a consequência, depois da queda. O que o homem passou a ter? Eu vou repetir isso com você para massificar o seu coração. Vai aparecer aí para você agora. Esse homem abatido, triste, como a imagem diz, a consequência do pecado, culpa perante a lei de Deus. Deus vai trabalhar para que você entenda que você não consegue obedecer os 613 mandamentos da Torá, da instrução. Esse homem que é culpado perante a lei de Deus se tornou escravo do pecado, só se inclina para as obras da carne, e o final dele é morte. Viveu como alguém alienado, e se assim continuar, será separado para sempre da presença do seu Criador. Por isso, a salvação de Jesus Cristo é tão importante. Todos nós temos uma vida só para viver. Uma só. E a escolha que fazemos agora ecoa na eternidade. Se escolhermos nos inclinar para as obras da carne, somos inimigos de Deus. Se escolhermos andar no Espírito, jamais satisfaremos os desejos da carne. Quem faz essa escolha? Eu e você. Mas parece que ninguém lhe informou sobre isso. Parece que ninguém lhe falou do plano da salvação. O que parece hoje é que Jesus nos salvou e comamos e bebamos, vivamos a vida, que amanhã morreremos. Ei. Se Jesus não tinha pecado, mas foi para uma cruz e carregou o meu pecado, se ele carregou e morreu pelo meu pecado, eu não posso mais andar no pecado que o matou. Se ele já levou, por que eu estou andando ainda nele? Pense sobre tudo isso, que nós estaremos falando sobre o que o Criador do Universo fez para providenciar soluções para salvar a raça humana vendida à escravidão do pecado. Eu queria ler um texto com você, para que você possa entender que essa consequência do pecado vai nos fazer compreender o projeto do Eterno. Romanos capítulo 3. Nós vamos ler um texto extremamente poderoso que o apóstolo Paulo fala à igreja em Roma. Na Bíblia agora King James, Romanos capítulo 3, a partir do verso 9, diz assim, acompanhe e eu vou ler bem devagar. O apóstolo Paulo está enviando uma descrição aos romanos do que é a mente do Criador em relação ao ser humano, como ele nos vê. E ele está descrevendo, dizendo, olha, a forma que o Criador nos enxerga é desta maneira. Mas ele não ficou de braços cruzados. Ele criou um plano para salvar todo aquele que quer e todo aquele que crê. O que diz Paulo? Romanos capítulo 3, verso 9 diz, qual é a conclusão? Estamos nós em posição de vantagem? Paulo está se referindo como israelita. Será que nós, por sermos israelitas, estamos em vantagem com relação a todas as outras gentes do mundo? Ele diz, não. Já demonstramos que tanto judeus, israelitas, quanto gentios, eu e você, estão todos subjugados pelo pecado. Todos estão aprisionados no corpo físico que tem a natureza do pecado habitando e morando nela. 10. Como está escrito, não há nenhum justo, nem israelita, nem gentil, nem ao menos um. 11. Não há uma só pessoa que entenda, ninguém que de fato busque a Deus. 12. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. 13. Suas gargantas são como um túmulo aberto. Usam suas línguas para ludibriar, enquanto debaixo dos seus lábios está o veneno de serpente. Ou seja, todo ser humano está rodeado de iniquidade, inclusive eu que vos falo. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura, que em seus pés são rápidos para derramar sangue. E como? 16. Os seus passos são marcados pela destruição e miséria, imoralidade, prostituição, cobiça, drogas, destruição, aborto, e não conhece o caminho da paz. 18.
Considero que é inútil temer a Deus. Essa geração, então. 19. Ora, sabemos que tudo o que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. 20, guarde o 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. 21. Entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou uma justiça, guarde a Paulo dizendo, proveniente de Deus, independente da lei, mas da qual testemunham a lei e os profetas. 22. Isto é, a justiça de Deus, por intermédio da fé em Jesus Cristo, para todas as pessoas que creem, porquanto não há distinção. 23. Porque todos pecaram e destituídos, afastados estão da glória, da presença de Yahvé, do Deus único. 24. Mas sendo justificados, aleluia, gratuitamente, repito, gratuitamente, por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. 25. Deus ofereceu como sacrifício para propiciar da condição, propiciação, por meio da fé, pelo seu sangue, proclamando a evidência da sua justiça. Por sua misericórdia havia deixado impune os pecados anteriormente cometidos. 26. Mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que deposita toda a sua fé em Jesus. Somente ele é o caminho, a verdade e a vida. 27. Onde está, pois, a razão para tanto orgulho? Foi completamente excluído por qual lei? Das obras? Não. Ao contrário, pela lei da fé. 28. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. 29. Deus é Deus apenas dos judeus, dos israelitas? Ou não é ele igualmente Deus de todos os povos? Evidentemente que sim, dos gentios também. Até aí. Paulo faz uma narrativa extremamente espetacular. Ele demonstra nessa narrativa por que a lei foi inserida, como é o plano divino de salvação para tornar o homem justo aos olhos do Eterno. E ele comenta que foi por meio da obra de alguém, Jesus, o Filho de Deus vivo, que tudo pôde ser feito a fim de alcançar a todos, porque não há um justo sequer. Todos, sejam judeus e israelitas que receberam a lei, quer seja eu, você, gentil, todos pecaram e destituídos estão, afastados estão da glória divina. E precisam rapidamente serem salvos, porque o tempo, a ampoleta da areia que cai, está passando rapidamente. E como disse em aula passada, seu corpo está envelhecendo. Mais cedo ou mais tarde, você vai para a sepultura. Mais cedo ou mais tarde, o que Deus estabeleceu em Gênesis vai se cumprir em você. Tu és pó e ao pó voltará. Quando você perder essa cobertura física que os bichos vão comer, qual é a cobertura que você tem após esta vida? Repito, você é um espírito, você tem uma alma e hoje habita nesse corpo. Esse corpo está envelhecendo, esse corpo está morrendo lentamente, cada dia, a cada mês, a cada ano. O corpo está envelhecendo e enrugando. Os órgãos internos estão morrendo, os órgãos externos estão morrendo. E quando tudo isso chegar ao fim, como chega para todos, sinal evidente de que todos pecaram. E o salário, o pagamento de quem peca é a morte, por isso todos morrem. E é por isso que o Deus eterno, ele vai criar mecanismos e começa pelo que ele apontou lá no jardim. Os nossos primeiros pais cozeram folhas de figueira para dar um jeitinho a respeito da sua nudez. Mas Deus apontou que o único jeito é matar animais que apontam para o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele mata animais, tira a pele e cobre os nossos primeiros pais. Mas antes de fazer isso, ele deixou uma promessa. Ele disse que o descendente de uma mulher nasceria. E esse descendente seria aquele que traria de volta a humanidade
em comunhão com o seu Criador. Venceria o diabo e seus anjos e traria o plano de salvação para cada um de nós. É disso que falaremos. Bom, baseado nisso, e a leitura que fizemos expositivas pelo apóstolo Paulo, eu quero ler mais uma vez o slide que vai aparecer para você aí, trazendo Deus, na pessoa de Jesus Cristo, cumpriu as promessas feitas. Primeira promessa você vai ver que é Gênesis 3,15. Vai aparecer para você aí. Vamos passar o próximo slide. Deus, na pessoa de Jesus Cristo, cumpriu as promessas feitas. Quais foram as promessas? Gênesis 3,15 nós lemos hoje. E a gente coloca, aí estava a semente da mulher, o descendente de Abraão. Quem diz que é ele, Jesus, o descendente de Abraão? O apóstolo Paulo. Nós podemos ler Gálatas. Eu creio que você tem Gálatas. Eu primeiro estou mostrando a você que, de fato, Jesus preenche as qualificações de Salvador e que Jesus é a manifestação do plano do Eterno para recuperar o homem. E depois que nós pontuarmos isso, vamos ver passo por passo dessa recuperação, substituição, redenção, reconciliação e a esperança da ressurreição. Mas vamos lá em Gálatas, para que você possa ouvir da boca do próprio apóstolo que assim escreveu a igreja que se encontrava na Galácia. Em Gálatas capítulo 3, ele diz assim, a partir do verso 15: Irmãos, falo como homem, ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. 16. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz aos descendentes, como se falando de muitos, porém como de um só, ao teu descendente que é Cristo. A mesma mensagem que Deus deu na conversa divina que fez com a serpente, com Eva e com Adão. Ele disse em Gênesis 3,15, porém inimizade entre ti e a mulher e o seu descendente e a sua descendência. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. Esta é a promessa divina de que o descendente de uma mulher, Miriam, Maria, haveria de vir. E nós vemos que Paulo endossa dizendo, é o Cristo, é o Machia. Outro texto que nós separamos é o Evangelho de Mateus, que preocupa-se em começar escrevendo dizendo que Yeshua, ele é de fato o descendente, ele é de fato o que é herdeiro da promessa. Por quê? Porque ele tem uma genealogia ligada a Abraão, ele tem uma genealogia ligada ao rei Davi, ele preenche todas as características necessárias para ser o Salvador, o substituto, aquele que redime, aquele que reconcilia, aquele que ressuscita. Em Mateus capítulo 1, verso 1 diz, livro da genealogia de quem? Jesus Cristo. Filho de quem? De Davi. Então ele tem direito ao reino. Filho de Abraão, tem direito à promessa. Abraão gerou Isaac, Isaac a Jacó, Jacó a Judá e os seus irmãos, e assim vai. Nós podemos pular e ir direto ao ponto, quando o texto no verso 16 e 17 diz, e Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Yeshua, Jesus, chamado Messias, o Cristo. 17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14, desde Davi até o desterro para a Babilônia, 14, e desde o desterro da Babilônia até Cristo, 14. E o verso 18 diz, ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo, para que se cumprisse de forma clara aquilo que o Senhor falou com respeito em Isaías, capítulo 7. O que diz Isaías, capítulo 7? Do qual Jesus, o descendente, preenche as condições para que ele possa, de fato, ser aquele que seria o substituto para que pudesse nos reconciliar. Vamos lá, Isaías, capítulo 7, verso 14, diz assim, portanto, o Senhor mesmo vos dará sinal, eis que a virgem conceberá e dará luz a um filho, e lhe chamará Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Isaías falou a seu respeito, e Mateus declarou, ela não coabitou com homem algum, virgem, concebeu e deu à luz a um filho. Se você quiser mais relatos sobre isso,
É só pegar Lucas, que fez uma investigação apurada, e ler no momento em que Lucas declara a vinda de Gabriel, o anjo, e tudo que Gabriel fala a respeito do ente amado, de quem é Yeshua, de quem é o Messias, o descendente. Bom, feito essas observâncias, eu podia falar aí também de Miqueias, né? Lugar onde Jesus nasceu, Belém, onde Miqueias fala que Belém, Eufrata, pequeno demais para figurar entre as grandes cidades de Israel, de ti virá o Messias. É o texto que está aí, em Miqueias, capítulo 5, verso 2. Tá certo? Olha aí. Só se acompanhar no slide. Colocamos ali tudo isso para que se cumprisse a escritura que ele próprio, isso tudo é a obra do Criador. Primeiro plano escrito legal, depois o segundo ato, plano executado, posicional. O escrito é aquilo que Deus lança como profecia e depois ele torna a profecia real para cumprir a sua vontade. Isso é tão real que eu vou pegar outros textos que não estão aí diante de você no slide, mas para te ajudar a entender que Jesus preenche todas as condições. Quando o João, que batizava, olhou para ele, lá no Evangelho de João, logo no capítulo 1, e ele contemplou o Mashiach, Yeshua, ele diz assim em João capítulo 1, verso 29. No dia seguinte viu João a Jesus que vinha para ele e disse, eis quem? O Cordeiro de Deus, que tira pecado. Cordeiro, por que essa palavra no sentido figurado de linguagem? Lembra quando nossos primeiros pais erraram? Cozeram folhas de figueira, mas Deus colocou uma cobertura de animais. Quando João olha e diz, aquilo que o pai falou por sombras, lá em Gênesis, em Bereshit, agora os meus olhos contemplam, o Cordeiro chegou. O que o pai revelou, entregando a Torá, a lei, a Moshe, trazendo o padrão de justiça, os mandamentos, trazendo o sacerdócio, as ordenanças e também os juízos, estão diante dos meus olhos. Jesus, em terra, ele era 100% o cumprimento dos mandamentos, 100% o cumprimento do sacerdócio e 100% o cumprimento do juízo para aqueles que não querem um arrependimento por meio do sacerdócio, muito mais elevado do que o de Arão, o sacerdócio na ordem de Melquisedeque. Bom, feito isso, eu quero trazer a você um pouco de compreensão de que o Eterno, no plano de salvação, ele teve que passar por alguns processos. E eu não posso, numa live, explicar todos esses processos, porque seria muito extenso. Então eu vou só trazer a memória a você. Como Deus traçou um plano para que o descendente viesse da mulher para ser o Salvador, ele então buscou alianças e acordos e relação com homens na terra. E lá em Gênesis 12, ele encontrou Abrão, que morava em Ur dos Caldeus, na Babilônia, e disse, sai da tua terra, da tua parentela, de ti farei uma grande nação. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas em ti, por meio de ti, Abraão, se creres no meu chamado, serão benditas as famílias da terra. Por isso lá em Mateus fez questão de dizer, Yeshua, Jesus, é descendente de Abraão. Abraão aceitou a proposta, andou por terra como peregrino, e a sua descendência, pois a promessa passou de Abraão para Isaac, Isaac e Jacó, que teve seu nome alterado para Israel. Sua família ficou no Egito por 430 anos. Deus levantou Moisés, Moshe. Moisés foi lá como libertador, um tipo de Cristo. Tirar do Egito a Israel e levar o povo de Israel para receber a Torá, os mandamentos, lá no Monte Horebe, lá no Sinai, para fazer uma aliança, um casamento, um acordo, para trazer ao homem o ensino daquilo que o homem perdeu no jardim. Quando o homem se desconectou, quando o homem se afastou do Criador, ele perdeu a justiça, a santidade, a pureza, aquilo que de fato o homem foi construído e criado para ser. Porque o pecado, ao entrar na carne, levou o homem para inclinações corrompidas. Porque, como lemos, a carne não está sujeita à lei de Deus. Então Deus, no seu plano, tinha que enviar primeiro a lei para provar a você e a mim o quanto longe você está. Ele entregou Israel com um propósito. Lembra? Em ti, Abraão, serão benditas as famílias da terra. Israel tinha como objetivo, dado pelo Criador, ser um reino de sacerdote, uma nação santa. E o sacerdote, ele faz o quê? Ele media. Ele fica entre o pecador e o Deus Santo. Israel deveria ser uma nação de sacerdotes que levaria a mensagem de salvação para toda a humanidade. Mas Israel, como nação, de uma forma completa, falhou nesse processo.
mas a promessa de Deus nunca falha. Deus, apesar de ter feito um acordo com Abraão, que passou a Isaac e Jacó e teve seu nome alterado para Israel, virou 12 tribos, a promessa de Yahvé continuou nas gerações. Deus encontrou um outro homem, do qual ele fez acordo. E agora não um acordo de fé, como fez com Abraão, mas um acordo de reino. Ele fez um acordo com Davi, o rei. Nós chamamos de aliança davídica. Essa aliança proporcionaria o reino dos céus descer para a terra. Essa aliança proporcionaria aquele que é o dono de tudo, o rei dos reis, senhor dos senhores, se tornar rei, senhor dos senhores. Mas vindo de forma humana, cumprindo legalmente todo o projeto do eterno, princípio por princípio, situações por situações, até chegar o tempo da verdadeira salvação. E Deus foi fazendo acordos e projetos e alianças, estabelecendo o caminho correto e legal para alcançar o coração do homem. A promessa que ele deu a Abraão ainda está de pé. A promessa que ele deu lá em Gênesis, do descendente da mulher, continua de pé. Apesar da serpente, o diabo, Satanás, lutar para impedir, Deus continua amando o mundo de tal maneira, projetando tudo o que tem para trazer de volta aquilo que um dia havia se perdido. E a forma que ele encontrou é: se os nossos primeiros pais e tudo aquilo que veio após eles se corromperam e perdidos estão, Deus aceita que ele, aleluia, venha à terra, se faça carne, habite entre nós e execute e pratique todo o padrão de justiça como alguém substituível, aquele que substitui o justo pelo injusto. Ele aceita que ele mesmo, tome a forma corpórea, pratique tudo que ele deu a Moisés e a Israel como lei. E esse filho do homem, Yeshua, uma vez praticando tudo, diga: Pai, está consumado. Tudo que pediste para eu praticar, eu pratiquei no lugar deles. Aceita-me como um cordeiro substituto. Aceita a minha atitude e meu comportamento para que eles possam ser salvos. E a Bíblia conta que o Pai não nos salva pela lei, não nos salva pelos sacrifícios de bode, de carneiro, que eram sombras do que viria no tempo certo, na hora certa. Ele nos salva por Jesus Cristo, pelo Cordeiro de Deus, como disse João, que tira o pecado do mundo, que aceita ser substituto para praticar os mandamentos de forma perfeita e completa e também para oferecer sua própria vida na ordenança do sacerdócio, porque Deus estabeleceu que não há purificação de um pecador sem derramamento de sangue. E não existe como salvar alguém se não for por troca. Foi assim que Deus estabeleceu, foi assim que ele ensinou por meio da Torá. O ofertante israelita subia até o tabernáculo ou o templo, levava um animal, esse animal morria no lugar dele e ele voltava com o pecado coberto até que alguém pudesse vir, que é o descendente da mulher, e cumprir todo o trabalho. Eu pedi a Rebeca para separar um vídeo muito interessante. Nós não podemos botar o áudio do vídeo original, porque certamente tem direitos autorais. Então eu vou comentar enquanto você vê o vídeo. Esse vídeo retrata uma história muito interessante ocorrida nos dias da lei. Moshe, o libertador de Israel, tirou o povo com mão poderosa e os levou para se introduzir na terra prometida. Enquanto o povo andava para chegar até a terra, Deus foi trabalhando para tirar o Egito de dentro do povo e colocar os seus mandamentos no Horebe, no Sinai. Mas no meio do percurso, esse povo cometeu várias falhas de Israel. Abandonou o Criador, fez bezerro para si, os demônios entraram no arraial. E no meio desse conflito todo, que é sombra do que acontece em nossos dias, o povo de Israel passou por um processo muito complexo. À medida que eles murmuravam e questionavam a liderança de Moisés, se levantava contra Moshe, Deus ficava indignado. E quem ganhava força? O diabo e seus anjos. E há um episódio que mostra os israelitas sendo mordidos por escorpiões e serpentes e morrendo no deserto. Uma geração inteira que foi salva pela graça, agora está ficando pelo caminho. Essa história retrata exatamente a história numa amplitude maior, a nossa atual. Por isso Jesus falou isso, que vos dou autoridade para pisar em escorpião e serpente, toda obra do diabo, e nada vos causará dano. Essa imagem vai te ajudar a entender que o plano está em curso e que você precisa entender esse plano de forma legal e de forma posicional. É verdade que pela graça somos salvos, mas depois de salvo, podemos viver de qualquer maneira ou temos que mostrar nossa fé por meio de obras? É sobre esses assuntos que nós vamos estar trabalhando ponto por ponto. Lembra? Culpado pela lei de Deus, escravo do pecado, alienado, morte espiritual. Substituição, aleluia. Redenção, reconcilia,
vamos dar esperança de ressurreição. Jesus, ele fez esses passos e nos deu a oportunidade de aceitá-lo como Salvador. Esse vídeo vai te ajudar a entender o que estaremos trabalhando nessas aulas. Vamos lá? Vamos vê-lo? Olá, gente. Shabbat Shalom. Bom, eu acho que os irmãos viram aqui no vídeo que nós tínhamos como ideia colocar esse vídeo que, de fato, o YouTube colocou os direitos autorais e nós fomos impedidos de que esse vídeo pudesse ter continuidade. Por isso nós fizemos aqui uma edição para que você possa encontrar o vídeo aqui, ó. Você clica e venha observar. Fomos obrigados a fazer essa edição porque o YouTube derrubou a nossa live no dia, por isso nós tiramos do ar por algumas advertências e voltamos indicando que você veja o vídeo. Não vai ter a nossa narrativa, mas você vai entender aquilo que queremos mostrar no vídeo. Amém? Agora fica com o restante do estudo. Um abraço, Shalom. Olá, voltamos. Bom, eu acho que diante do que aconteceu, você pode perceber por que algumas pessoas nos perguntam por que você não transmite o culto online, né, no YouTube, por causa de situações como essa. Nós fizemos uma narrativa em cima de um vídeo, mas a inteligência artificial do YouTube verificou que aquele vídeo, apesar de estar anos aí como vídeo, tem direitos autorais e a nossa live caiu por causa disso. Então pense bastante aí como que as coisas estão ficando cada dia mais fechadas. Voltamos aí e pegando a parte que nós falamos com você, acredito que o vídeo até onde você pôde vê-lo descreveu o que nós queríamos. Eu quero pedir a você para voltar comigo, né? Tipo uma parte 2 do que estamos estudando. Eu acho que é onde nós observamos com o vídeo já te deu uma boa visão. Eu queria que a Rebeca já colocasse aí o slide que diante da perdição do ser humano e o quadro por qual o ser humano vive, o que fazer? Então a gente vai colocar aí, o homem está perdido, como salvá-lo, né? Então ele entrega a lei por Moisés a Israel, e Israel tinha a incumbência como nação de levar as boas novas do reino, como um reino de sacerdote, uma nação santa, a todas as famílias da terra. Promessa dada a Abraão. Em ti serão benditas as famílias da terra. O próprio Senhor manda Moisés a Israel dizendo, quer-me ser um reino de sacerdote? Uma nação santa, um povo de propriedade exclusiva? Nação santa, sacerdócio, mediador entre os homens pecadores. Essa era a missão de Israel como nação. Como nação, Israel falha. Em vez de influenciar as nações, é influenciado. Mas o plano do qual Deus revelou, dizendo a respeito do descendente, continua firme. O descendente da mulher, Jesus, o Cristo. Então, mostrar o padrão de justiça, aquilo que devemos ser a fim de agradar o Eterno, é por meio da lei que o Eterno revelaria ao homem sua justiça. Mas o homem é incapaz de obedecê-la, visto que a natureza carnal está enferma pelo pecado, ok? Segunda situação, enviar um substituto que pudesse cumprir toda a lei. É basicamente o que vimos no vídeo. Pagar o preço da sua redenção, desta forma, o reconciliando com o Criador e permitindo a esperança da ressurreição. Se nós voltarmos àquele quadro inicial, eu peço aí, Rebeca, para colocar o quadro inicial novamente, para te ajudar a entender. Nós vamos ver que a provisão de Cristo na cruz, que é o vídeo que foi derrubado, né, é substituir. Ou seja, Deus aceita salvar a humanidade por meio da substituição. Ele aceita que alguém se coloque no lugar dos pecadores. Ele aceita que alguém possa ser o mediador. Esse que se coloca como substituto tem que preencher todas as condições legais. Primeiro, os céus são o céu do Senhor, a terra foi dada aos filhos dos homens. Então, só como homem, ele pode redimir o homem. Então, ele se faz carne, habita entre nós. Gabriel revela que ele viria da Virgem, lembra? Mateus? Lembra de Isaías? Ele cumpriu. Lembra de Miqueias? Belém, onde nasceu?
o Emanuel, o Deus conosco. Ele cumpre as exigências, ele ao mesmo tempo está ligado à descendência de Abraão, cumpre a promessa dada a Abraão, tem direitos legais. Ele também está ligado a Davi, ele tem direito do reino. Tudo quanto o Pai estabeleceu de forma legal, Yeshua, Jesus, preenche. E a Bíblia faz questão de mostrar todo esse procedimento para que não haja acusação do acusador diante do Criador. João diz, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cordeiro de Deus. De onde João tirou isso? Do livro de Levítico, das múltiplas ofertas que eram sombras dos bens vindouros. Agora, é interessante que precisa de um substituto, esse tem que redimir, reconciliar e ressuscitar o ser humano. Ele já fez o passo da substituição. Ele já derramou o preço da redenção. Ele já reconciliou-nos. E a esperança da ressurreição é questão de tempo de se cumprir. Vamos verificar isso no slide que paramos anteriormente. Vamos voltar para aquele slide e agora vamos ler os textos que vai nos ajudar a entender nesse pouco tempo que temos. Logo o texto de Gálatas mostra o padrão de justiça que é a lei, ou seja, Paulo explica por que a lei foi adicionada. Em Gálatas capítulo 3, verso 19, diz assim: qual foi a razão de ser da lei? Ou seja, por que a lei apareceu no plano da salvação? Foi adicionada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa essa, Gênesis 3,15, e foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador, Moshe. 20, ora, o mediador não é de um, mas Deus é um. Verso 21, guarde bem. É porventura a lei contrária às promessas de Deus dadas a Abraão? De modo nenhum. Porque se fosse promulgada uma lei que pudesse dar vida, a justiça, na verdade, seria procedente da lei. 22, mas a Escritura encerrou tudo sobre o pecado, para que, mediante a fé em Jesus Cristo, fosse a promessa concedida aos que creem. 23. Mas antes que viesse a fé em Jesus, na obra de Cristo, estavam sujeitos à tutela da lei, ou seja, a lei nos apontava o que é correto, e nela encerrados para essa fé que de futuro haveria de revelar-se. 24. De maneira que a lei nos serviu de aio, a lei nos serviu de alguém mais velho, enquanto nós éramos crianças, para nos mostrar o caminho, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados por fé. Verso 25. Mas, tendo vindo a fé em Jesus, nós não permanecemos subordinados ao aio, à lei, à sombra. Vamos explicar isso? Paulo diz assim, igreja em Gálatas, ou na Galácia, aprenda uma coisa. A lei foi adicionada para mostrar ao ser humano o quanto a carne dele é pecaminosa e imprestável. A lei é o padrão de justiça santa, as direções corretas. Mas a lei ela é incapaz de justificar o homem, porque o homem pode perceber pela lei qual é o padrão de justiça, mas não consegue praticar toda ela. Então a lei acaba apontando o quanto o homem é pecaminoso e distante do Criador. A lei aponta, mas não justifica. A lei aponta, mas não redime. A lei aponta, mas não regenera. Mas a lei, então, ela foi adicionada para mostrar o quanto nós somos perversos, o quanto nós estamos distantes do Senhor. Mas, ao mesmo tempo que essa lei foi adicionada, ela aponta para aquele que verdadeiramente seria o verbo, a lei, a Torá, que se faria carne, como o descendente da mulher, o Machia, o responsável em praticar toda a lei em nosso lugar, como substituto. Ele vai ser aquele que obedece, ele vai ser aquele que se entrega, ele vai ser o cordeiro, ele vai ser aquele que obedece os mandamentos. E por meio da sua obra, somente pela sua obra, todo aquele que nele crê será salvo. Por isso que o padrão de justiça precisava ser feito. Paulo diz também aos Romanos a mesma coisa, basicamente. Vamos lá, os Romanos, para que a gente possa ver o texto aí, Romanos 7, 7 a 14. Romanos 7, 7 a 14. Diz assim, que diremos, pois, é a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado, senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça, se a lei não dissera, não cobiçarás. 8. Mas o pecado mora na carne, guarde isso, na natureza humana. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, o mandamento é bom, despertou em mim
toda sorte de concupiscência, desejo. Porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, o pecado, apesar de existir na carne, sem lei ele não é levado em conta. Porque só quando a lei é dada que você sabe que adultério é pecado, matar é pecado, roubar é pecado, embora a nossa consciência já saiba que não é algo correto. Mas vindo a lei, ficou em relevo o pecado. 9. A outrora sem lei, diz o apóstolo, eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri. 10. E o mandamento que me fora para a vida, verifiquei que este mesmo se me tornou para a morte. 11. Porque o pecado, usando, prevalecendo-se do mandamento, pelo mesmo mandamento, me enganou e me matou. 12. Por consequente, a lei é santa. A lei é santa, perfeita. É o padrão de justiça do céu. E o mandamento é santo e justo e bom. Mas 13. Acaso o bom se me tornou em morte? De modo nenhum. Pelo contrário, o pecado que habita na carne para revelar-se como pecado por meio de uma coisa boa, que são os mandamentos, por meio de uma coisa boa causou-me a morte, a fim de que pelo mandamento se mostrasse sobremaneira maligno. 14. Porque bem sabemos que a lei é espiritual, é o padrão do céu. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Então Deus tinha que adicionar a lei para que mostrasse o seu padrão de justiça e demonstrasse que eu sou inútil em praticá-lo. Se eu não consigo praticar, sou culpado. Se eu sou culpado, eu preciso desesperadamente de alguém que me salve, de alguém que se coloque no meu lugar para pagar o preço pelo que eu não faço. Ok? E aí está o segundo tópico, enviar um substituto que pudesse cumprir toda a lei. Em 1 de Pedro 3,18, o apóstolo nos fala quem é esse que dá-se testemunho a respeito de vir no lugar de alguém. Em 1 de Pedro 3,18 diz assim: pois também Cristo Jesus morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, mortos sim na carne, mas vivificados aonde? Em espírito, o justo pelo injusto. Eu posso pegar um outro pedacinho aqui, qual o problema? 1 de Pedro 2, 21. Eu li 1 de Pedro 3, 18 e agora eu leio 1 de Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo foste chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguir os seus passos. 2, o qual não cometeu pecado. Jesus não cometeu pecado. E nem dolo algum se achou em sua boca. 23, pois ele, quando ultrajado, não revidava com o traje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente. 24, carregando ele mesmo em seu corpo, sobre os madeiros, os nossos pecados, para que nós, mortos aos pecados, vivamos para a justiça, por suas chagas, pelas suas feridas, pelos seus maus tratos, foste sarados, porque estávamos desgarrados como ovelha, mas agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo das vossas almas. Então ele é o cordeiro substituto, Pedro afirma. Paulo endossa, Romanos, capítulo 4, verso 25. 4, 25. Diz assim: o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa da nossa justificação. E ainda em Romanos 5, verso 1 diz: justificados, pois mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu poderia citar o que já li, João 1, 29, eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Então nós percebemos que a Bíblia, Pedro e Paulo dizem, ele é o substituto, ele é aquele que nos tornou justos. Agora ele precisava pagar o preço. E qual é o preço que se paga para trazer o homem de volta? Será que Deus aceita um copo de limão? Será que ele aceita o homem subir de joelho a escadaria de uma igreja? Será que Deus aceita o homem fazer atos religiosos para aplacar a divindade? Não, Deus ensinou pelo livro de Levítico que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. No sangue está o ruach, a vida. Então Deus estabeleceu o sangue como moeda de troca, de compra. E a Bíblia chama isso de redimir, redenção. O texto que nós separamos aí, que fala sobre pagar o preço da sua redenção, em 1 de Pedro, vamos lá, 1 de Pedro, Pedro fala de forma muito clara. No capítulo 1, verso 17, eu estou criando um cenário, mostrando que Jesus tem todas as condições, que os apóstolos falam que ele é aquele que cumpriu todas as exigências e está
para executar o que o Pai determinou, de muitas formas, de muitas maneiras, pelo aio da lei, nos apontando a obra em Cristo. 1 Pedro 1, 17 a 21 diz: Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. 18. Sabendo que não foi mediante a coisas corruptíveis como prata ou ouro, que foste resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. 19. Mas pelo precioso sangue, como de um cordeiro sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo. 20. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. 21. Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. E o texto nós separamos, Colossenses, capítulo 1. Estou dando todos os fundamentos para que você possa ver que os próprios apóstolos e profetas dizem de forma clara quem é aquele que nos redime. Diz assim, Colossenses 1, 13 e 14. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. 14. No qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Então hoje, como nosso horário já está aí bem estourado, nós ficamos com essas 3 características que a Bíblia estabelece para trazer provisão de salvação ao ser humano. A lei é o padrão de justiça que mostra o quanto o homem é culpado perante a lei. Então, se eu sou culpado, eu preciso de alguém que me salve. Então, eu preciso de um substituto. Nós vimos que a Bíblia aponta quem é o substituto. E nós precisamos de uma situação ligada à redenção. Eu queria, antes de terminar, eu sei que eu vou pular um pouquinho o slide, depois vou voltar a ele, familiarizar você com algumas palavras. E nós falamos de substituição, eu vou para um próximo slide aí, só para que você veja no dicionário etimológico o que significa substituição. Substituição, a ação de substituir seu resultado, colocação de pessoa ou coisa em lugar de outra. Substituição do professor, exemplo. Substituição é se colocar no lugar de alguém. Então Jesus aceitou se colocar no lugar daqueles que eram vendidos à escravidão do pecado. Mas nós não falamos só de substituição, comentamos também sobre redenção. O que a redenção simboliza? Vamos lá? A ação ou efeito de redimir, de reparar um erro, de realizar uma retratação, libertação, perdão, reconciliação, ato de oferecer algo a alguém para reparar um erro, um engano, remissão, absolvição, reparação. Um homem morto, Deus estende a mão para ele dizendo: eu morro no teu lugar para que você tenha vida. Redimir é estar à disposição de realizar uma retratação para redimir, para comprar. A Bíblia diz que ninguém tem maior amor do que esse, e dá a sua vida a favor de seus amigos. Quando eu estou disposto a fazer esse processo de redenção, eu vou poder experimentar o próximo passo, que é a reconciliação. Estabelecimento das boas relações com quem estava brigado. Este verbo faz menção a deixar para trás uma briga, lembra do jardim? Ou um confronto, retomando uma amizade ou outra ligação afetiva que se encontrava interrompida por uma desavença. Essas são as características que Deus estabeleceu para recuperar o homem. O homem precisava de um substituto. Esse substituto haveria de pagar um preço de remissão pelo sangue. E esses atos reconciliaria novamente o ser humano. Sobre esses pontos, de forma mais específica e detalhada, nós vamos falar nas próximas aulas. Mas estou deixando para você um caminho seguro para que se possa falar a homens e mulheres do plano da salvação. Porque não se fala mais sobre isso. Não se comenta mais sobre essa graça, esse amor tão fantástico. As pessoas estão sendo enganadas por promessas vãs. Que adianta eu ter uma bela casa, que adianta eu ter um excelente carro, não que não possa ter. E no final de minha vida desconheço o plano, não aceito a remissão, não aceito a substituição, não sou reconciliado, não ando em novidade de vida, não ando como um justo, não ando como um santo, não ando como um regenerado, acreditando que vou experimentar a ressurreição, estarei fadado à morte espiritual. Então, essa aula, apesar dos percursos complexos, da derrubada da live, eu espero ter contribuído para traçar um caminho seguro, para que você possa entender
os princípios elementares da fé cristã. Nesses princípios, você vai observar mais à frente, quando olhar o lado legal e o lado posicional, que não tem como aceitar o plano da salvação, alguém me substituiu, morreu por mim, e eu ainda continuo praticando pecado. Não faz sentido algum. Se ele carregou o meu pecado, se ele morreu pelo meu pecado, como que eu posso ainda permanecer nele? Não, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, toma a cruz da renúncia, siga-me. Então, não esquece, Deus amou você e eu de tal maneira que enviou o que tinha de melhor. Não enviou Gabriel ou Miguel ou qualquer outro anjo. Ele enviou ele próprio, que se fez carne e habitou entre nós. E o que era impossível eu fazer, o que era impossível você fazer, que é praticar constantemente os 603 mandamentos da Torá, ele, Jesus, fez por mim. E lá no Getsemane, no lugar da prensa, ele disse: Pai, se for possível, afaste de mim esse cálice. O pai falou: não, se tu não fizer, ninguém pode fazer. E então ele disse: não se faça a minha vontade, se faça a sua. Eis-me aqui, estou disposto a ser o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Por isso Pedro disse: não achou-se na boca dele dolo, não achou-se no corpo, na vida dele, iniquidade. Ele andou em justiça e mesmo assim experimentou a morte. Mas ele não morreu pelos pecados que ele fez. Ele morreu pelos pecados que eu e você fizemos. Ele não tinha de que morrer, querido. Porque o salário, pagamento de quem peca é a morte. Jesus nunca pecou. Se ele não tivesse se entregue, ele estava andando na terra vivo até hoje. Mas ele assim o fez, para cumprir a exigência do eterno, para salvar cada um de nós. Esse é o plano. Esses são os princípios elementares da fé. Guarde isso no seu coração. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por aquele que o Pai escolheu. Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo. Um amor que me põe em dívida impagável. Amém? Espero que essa aula, depois da introdução, engatilhe você no caminho para entender os princípios elementares da fé. Amém? Até aqui eu acho que tem sido magnífico compreender que tamanho amor é esse. Oh Deus, tu és fantástico. Abba Pai, nós te louvamos por isso. Peço a você, no término dessa aula, que mais uma vez compartilhe a nossa live. Converse com algum irmão crente que está na igreja, que não conhece nada disso que a gente está explicando. E olha que é muita gente que não conhece, hein? Porque já não se fala mais sobre isso. Procure aí na internet se fala sobre esse plano, da forma que estamos falando com você, explicando, detalhando. Não se fala mais disso. Estão preocupados mais com a lã da ovelha. Estão preocupados mais com aquilo que você pode proporcionar em viagens e passeios do que conduzir você para o reino celestial. Que Deus te abençoe. Se Deus nos permitir, estaremos na próxima sexta-feira com mais prudência, tentando só falar o que a gente possa produzir. Porque, pelo que parece, cada dia mais o funil aperta para que nós não possamos expor aquilo que Deus espera que façamos. Ok? Agradeço a cada um que está aí, né? Aos irmãos que perseveram apesar da queda, Sérgio, pastor Kleber aí, a Michele, aos demais que se encontram aí, obrigados, que vão ver depois. Entenda, vou repetir de novo para não ficar confuso. Essa live vai ser, a Rebeca vai ter que dar um jeito, juntar ela e deixar à disposição, mas ela sofreu esse corte aí, não foi por causa da gente. Foi o YouTube que derrubou a live, tá certo? Ore por nós, para que a gente possa ser útil. Enquanto a luz, pregamos o Evangelho. Deus abençoe a todos. Até a próxima. Shalom.